Então, fazendo o algoritmo que vai receber 3 notas de um aluno, tá? Vai ser uma função, inicialmente eu vou fazer sem função, depois eu vou adicionar a função. Se for a letra A, vai calcular a média aritmética. Tá? Se for a letra P, a média ponderada. Tá? No caso da média ponderada, os pesos vão ser ali para a primeira nota 5, para a segunda nota 3 e para a terceira nota 2. Vou fazer, como eu já comentei, sem função e depois eu vou adicionar ela. O que eu preciso inicialmente? Bom, eu tenho aí a necessidade de ler 3 notas, ler uma letra também, né? Uma letra aí para ver se vai ser o A ou o P. Então eu vou criar aqui algumas variáveis inicialmente, que seria assim, nota 1, nota 2 e nota 3. Como são notas, até não é inteiro, né? Eu preciso de um parâmetro float, já que eu posso ter uma nota 5.5, por exemplo. Também preciso criar uma letra, né? Uma variável para guardar uma letra. Eu vou chamar aqui de OP, de opção. Depois disso eu vou ler valores, né? Eu já vou começar a ler os valores aí vindos do usuário. Então primeiro eu vou ler a letra. Então vou dar um scanf lendo uma letra, então um caractere que vai ser lido. Isso vai para a variável OP. E também vou scanf, vou ler as 3 notas. Então, primeira nota, segunda nota, terceira nota. Opa, também são float. Fica meio no automático, não pode, tem que ser refletido, né? Comercial. Leio as 3 notas. A partir disso, basta agora calcular, né? Eu preciso ver a opção, então eu vou verificar se era um A para a média aritmética. Então, se a opção for igual, né, só lembrando aí o sinal de igualdade, a letra A, e eu coloquei aqui como A maiúsculo, tá? Só estou considerando A maiúsculo, ele vai fazer a média aritmética. Para calcular a média, se eu for só para mostrar a média, poderia aqui fazer direto no printf, mas eu vou calcular dentro de uma variável média. Então, média recebe o somatório das 3 notas. Tudo isso dividido por 3. Como os valores das notas aqui são valores float, eu vou ter float, né, um valor aqui total que vai ser um número float, do tipo float, dividido por um inteiro. Float dividido por inteiro, ele vai considerar a parte float, né? Esse resultado aqui assim vai ser float realmente. Só lembrando que inteiro por inteiro resultaria só na parte inteira desta divisão. Caso contrário, eu vou considerar aqui fazer mais um teste. Se a opção for igual à letra P, eu vou fazer a média ponderada. Como é que eu calculo a média ponderada? Tenho que fazer as notas, bem parecido com o que tem aqui, só que as notas vão ser multiplicadas por um peso. Então tem que fazer, a primeiro é 5, a segunda nota tem peso 3 e a terceira nota tem peso 2. E o total aqui não é 3, né? Seria o somatório dos 3 pesos, então 10 é o total. 5 mais 3 mais 2, 10 para calcular a média. Por fim, mostrar o resultado. Opa, fiz algum erro aí. Média. E aqui eu vou mostrar um número de ponto flutuante, um float, que vem da variável média. Para testar. Bom, ele está, na verdade, está sem as mensagens. Eu vou colocar as mensagens para ficar mais fácil de ver, mas ele está pedindo uma letra e números. Deixa eu botar aqui um
um diferente. Deu ali a média calculada. É interessante então colocar aqui umas mensagens, né, para não ficar perdido. Então printf, digite a opção. Eu poderia colocar aqui que é o A ou o P. E aqui o outro printf, digite as notas. Já vou colocar no /n. Tá? Fica mais fácil de visualizar e entender o que o algoritmo está fazendo. Então P aqui. Deu média 5 porque a primeira nota é que tinha maior peso, né? Peso 5, essa aqui peso 3, essa daqui peso 2, então a média deu baixa mesmo assim. Mas o exercício pedia que fosse por função, né? Então vamos adaptar aqui esse código para que ele trabalhe através de uma função. A lógica da função é essa daqui praticamente, né? Só tenho que encapsular isso daqui dentro de uma função. Então vou fazer, essa função vai retornar a média. Como ela retorna a média e a média é um float, então o tipo de retorno da função é float. Vou chamar aqui essa função de média, estou dando esse nome. E ela tem que receber todos esses parâmetros aqui para ela funcionar, né? Qual que é a opção escolhida, qual que é as 3 notas aí para que sejam calculadas. Então ela vai receber, eu vou chamar aqui mais simplificadamente de float 1, float 2, float n3, minhas 3 notas, e meu caractere que vai ser, que vai se chamar OP. Vou chamar de OP mesmo, porque já estava o nome bem simplificado. Só lembrando que os nomes podem repetir, podem ser diferentes, tanto faz. O que vai importar vai ser não os nomes que estão aqui, né, e aqui, e sim a sequência com que a função é chamada. Já dou a exemplificação depois. Então tem aqui todos esses parâmetros. A diferença é que agora o meu cálculo, tá, vou chamar aqui de resultado, vai ser todo feito aqui. Eu não vou mais precisar dessa variável média aqui no meu programa principal, porque a média vai ser calculada através aqui dessa função. E eu vou só trazer isso daqui para cá. Tá? Aqui é a lógica em si. Acho que agora é tudo calculado em cima do... Eu nem preciso, né? Eu vou fazer de duas maneiras diferentes. Agora é o meu res, da minha variável que tem o cálculo é o res. E lá no final eu retorno o res. Então recebo os parâmetros, determino. Agora só preciso mudar porque acabei mudando o nome das variáveis, né? Então eu tenho que adaptar aqui. Esse meu código foi dado Ctrl+C, Ctrl+V. Podia ter usado os mesmos nomes? Podia, tá? Sem problema nenhum, mas eu resolvi fazer diferente mesmo. Só o OP que eu mantive o mesmo nome, os outros eu alterei, até mesmo para poder mostrar essas diferenciações no uso das funções. E aqui, que eu vou fazer essa minha variável média, receber o cálculo da média que vem da função. Só que não adianta só eu chamar a função assim, né? Eu tenho que passar 1, 2, 3, 4 parâmetros para a função, para ela funcionar. Que parâmetros são esses? A minha nota 1, minha nota 2, minha nota 3 e minha opção. Tá? Então, esse meu N1, esse meu primeiro parâmetro, que é o nota 1, vai ser chamado dentro da função de N1. Meu segundo parâmetro, que é o nota 2, vai ser chamado de N2, o nota 3 vai ser chamado de N3 e o meu OP vai ser chamado de OP mesmo. Tá? Mas é isso que vai determinar como que as variáveis são passadas ali os valores delas são passados para a função. Tá? É a sequência e não o nome que importa. Então, primeira, segunda, terceira e quarta, primeira, segunda, terceira e quarta. No final vai ter um resultado, vai calcular aqui todos a média, né? Vai retornar o resultado. Esse resultado vai ser guardado aqui nessa variável média, depois eu mostro a variável média.
Veja que a função está bem especializada, ela calcula a média e retorna a média. Ela não mostra a média, ela não calcula e mostra. Tá? Então as funções elas têm essa característica de ser bem especializadas e fazer só uma coisa. Eu errei alguma coisa aqui. Vamos só renomear. Porque ele estava confundindo, né, a variável média com a função média. Teve essa confusão. A média, vou digitar as notas. Deu 0. Né? Então, alguma coisa ficou errada. Temos que descobrir o que ficou errado. Né? Porque 0 não é a média. O que será que ficou errado aí nesta questão? Para poder enxergar melhor o que está acontecendo dentro da função, eu vou até fazer um printf aqui a mais. É um printf de teste, tá? Onde eu vou mostrar as minhas variáveis que eu recebi como parâmetro para ver se está tudo chegando direito lá na função. Tá? Que são elas N1, N2, N3 e OP. Que eu já confundi também, aqui eu quero mostrar uma letra. É só para teste, né? Só para ver o que tem lá. E antes de retornar, eu também vou dar um printf nessa variável res para ver se ela está se comportando também da maneira apropriada. Então aqui também é um float. E eu vou mostrar o meu res. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Bom, vejo que a função recebeu esses parâmetros, 3, 4 e 5 e o A, era o que eu tinha. No final ela calculou a média adequadamente. Aí eu vejo que quando chegou nesse ponto aqui, a variável res tinha realmente o meu cálculo da média correto. É um adequado aí dado esses parâmetros que foram passados. Eu sei então que o meu problema não está aqui. Vou até ignorar ali e vou me concentrar aqui para tentar encontrar o que está errado. E nesse caso foi aquela minha renomeação, né, que eu não renomeei em todos os lugares. Então ele acabou mostrando qualquer coisa lá. Então agora sim, agora estou passando minha variável calc, calculando, né, a minha variável calc e mostrando a minha variável calc. Agora não deve dar problema. Tá? Então às vezes a gente tem que perder um tempo isolando o problema para poder descobrir onde ele está realmente, para poder se concentrar na solução dele. Está aqui. Tá? E o jeito de se fazer é colocar esses valores aqui. O bom é que depois que eu me certifico que a função estava certa, eu não preciso mais olhar o código dessa função. Eu só olho outras partes, outras funções, ou a parte do meu algoritmo principal aí para poder encontrar o erro e isolar ele. Alternativas ainda. O que eu poderia fazer de diferente para poder simplificar esse código? Tá? Primeiro, eu não precisaria realmente dessa variável res aqui. Tá? Eu poderia ter feito um pouco mais simples, onde eu retorno diretamente o resultado. Tá? Daí não vai ser igual, aqui. Quer dizer, eu faço esse cálculo aqui e já retorno ele. A função encerra. Eu não preciso guardar dentro de uma variável e depois retornar a variável. Toda vez que eu encontrar um return dentro da função, ele vai finalizar aquela função retornando o resultado do que eu coloquei como cláusula aqui do retorno. Tá? No caso, uma conta, podia ser uma variável, podia ser um número constante, um valor constante. Tá? Então, isso aí já é uma simplificação porque já economizou uma variável. O funcionamento vai dar exatamente igual. Eu poderia ainda ter simplificado ainda mais, não tendo também esta variável calc aqui, e tendo colocado a minha função aqui, a chamada da função.
porque eu chamo a função, isso daqui me retorna um número float. A função sempre vai retornar um número float. E esse número float que é retornado, eu mostraria aqui através da minha configuração do printf. O resultado aqui vai dar exatamente igual. Vamos chamar com P. Média 7.3. O funcionamento fica exatamente igual, só que o código fica um pouco mais econômico com relação às variáveis. Eu tenho duas variáveis a menos aí com essas alterações que eu realizei. Importante. Tá? Vou retornar aqui ainda com o meu calc. Com relação à chamada da função, tá? Quando a gente chama uma função, é como se depois que ela retornou aqui, por exemplo, se ela retornou 5.5, é como se eu estivesse fazendo a substituição da chamada da função pelo número 5.5. Tá? Isso às vezes ajuda a entender como que funcionou aquela chamada da função. Ela tinha lá um valor calculado, ela calculou o valor para ser calculado, ela calculou o valor, ela retornou. É como se ela substituísse essa chamada por um número que era resultante da função. Então é isso.